Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. É importante ressaltar isso, porque a discussão muito pessoal, quando vê o Apocalipse, apenas quer colocar ele na planilha do Excel e botar na agenda, né? Então o que a gente vê? Você vê essa realidade de uma tribulação que está presente, eles estão sofrendo debaixo do Império Romano. A verdadeira igreja da história, independente de rótulos, ela sempre vai enfrentar oposição e tribulação, e para o final dos tempos está prometido uma grande tribulação. Isso é paralelo, a mesma ideia você tem, por exemplo, num certo sentido, o imperador romano é o anticristo. E muitos anticristos têm surgido pelo mundo, mas tem um anticristo definitivo lá na frente. Nero. Então, assim, a Bíblia ela é biflex, né? Então ela tem, falando ao mesmo tempo do passado e do futuro na mesma conexão, que é um jeito hebraico de pensar. Aí o pessoal, quando lê o Apocalipse, aí eu acho que é o equívoco, que fala, não, isso aqui é tudo só do primeiro século. Ah, não, isso aqui é tudo só os preteristas, né? Uma maneira Entendeu? de você enxergar o Apocalipse, acho que tudo já aconteceu. E eles não vê que essa conexão, né? Você olha para frente e olha no retrovisor, você está enxergando os dois momentos na mesma viagem. E o Esmirna, qual é aquela leitura que você fez para Éfeso de obrigações de... Ah, sim. Então, um resumo aqui, que até eu coloquei lá para o pessoal poder acompanhar. Esmirna, você aqui, qual que é a aprovação? Eles têm uma riqueza espiritual. Eles eram pobres, mas Deus os via como ricos, né? Fidelidade, tá vendo mais um lado corintiano. Sofriam perseguição por causa de Cristo e Deus lhes promete uma recompensa. O diabo ia os colocar na prisão, né? Não recebem uma reprovação, e o que aparece é que eles devem ser fiel até a morte, quer dizer, fiel até a morte, até em condição de ter que enfrentar a morte. Não é ser fiel até ficar velhinho. Entendeu? Não, até enfrentar até a morte. A perseguição. Para você ter uma ideia... E a promessa é não sofrer a segunda morte. Se você tomar esse período, né, desde a igreja primitiva até quando a igreja faz uma aliança com o poder, né, dizem que pelo menos 5 milhões de pessoas foram martirizadas. Se você trouxer isso para o nosso tempo, seria o equivalente a 170 milhões de pessoas mortas comparativamente em perseguição, né? Então, Esmirna, na verdade significa mirra, que é um símbolo de fel, de uma coisa amarga, e fala de tribulação mesmo, né? Entendi. Então, por isso que dentro daquela visão, a igreja de Esmirna seria a igreja do segundo século para diante, entendeu? Até Constantino. A terceira igreja, a gente falou de Éfeso e a terceira é Pérgamo. Tá. Você teve em Pérgamo? Você foi ver? Pérgamo é impressionante. Hoje é chamado de Bérgama. Bérgama. Um negócio extraordinário. Eu pedi para o Lamartine então ler a de Pérgamo. Vamos lá. E lá em Pérgamo, o lance do pergaminho, né? Pelo que me explicaram lá, me corrijam aí, existiu o papiro que vinha do Egito, que é daquele junco, né? Exatamente. Aí começou a não ter mais o papiro, e os caras tiveram que desenvolver uma outra coisa, que é da pele, né? O papiro, o pergaminho é da pele de ovelha. Tem todo um trabalho de curar e esticar e tal lá. E ele é mais resistente que o papiro, né? Muito mais. Muito mais, né? Terceiro século antes de Cristo é que isso aparece. Apesar de que hoje existe estudiosos, pesquisadores que dizem que não é bem assim, mas a maioria ainda diz que isso faz sentido, por isso que a cidade, né, é chamada. A cidade foi muito importante, ela também era uma cidade, até certo ponto ela chegou a rivalizar com Éfeso, mas ela foi mais importante. Tinha uma grande biblioteca. Importância. Exatamente. Então o negócio é muito significativo. E assim, se você olhar para a igreja de Pérgamo dentro daquela linha, gamos é casamento, né? Poligamia, né? Então Pérgamo fala da igreja que se casou, né, com o poder, com o Estado.
Então seria a institucionalização da fé, porque o que acontece? Constantino, ele estava numa briga com Maxêncio para ver quem ia ser o imperador de Roma. E ele iria perder. Então, ele achou muito conveniente, alguns acreditam na conversão dele, eu tenho minhas dúvidas, né? Ele forja uma conversão e ele então chama os cristãos e fala: olha, se vocês se juntarem a mim, nós vamos vencer a batalha. E como resultado disso, eu vou dar liberdade de culto. E ele de fato fez isso, ele institucionalizou, né? Universalizou. A palavra católica no latim significa universal. Até a Igreja Universal copiou até nisso. Ah, é? Né? É o mesmo sentido. É a ideia de ser... A ideia de ser universal. Totalizante. E esta foi uma aliança terrível, porque Constantino, ele era um adorador do rei Sol, né, de todo o paganismo babilônico, e ele trouxe para dentro da igreja, e ali começa uma era em que, vamos dizer assim, a teologia e a doutrina, ela é maculada por conta dessa aliança.